Olá! Hoje a gente vai fazer esse dino aqui. Ele tem 22 centímetros, é bem grande. Ele fica sentado sozinho. Eu fiz usando o fio amigurumi e a agulha 2,5, bem tradicional mesmo. Botei esses olhões aqui de 15 milímetros. São redondos os olhos. Bem grandes para ficar com essa carinha assim de pidão. Ele fica sentado sozinho. Aqui. E aí, várias partes que a gente pode costurar. E eu mostro cada detalhe de cada costura. Ó, como é que fica bem direitinho. Parece até que foi rolada. Então, aqui a gente tem todo o passo a passo bem detalhado. Então, já deixa aí embaixo se você curtiu. E mais opções nos comentários das próximas peças que você gostaria de ver aqui no canal. A gente vai fazer agora esses espinhos pequenininhos. Esse aqui é o pequeno. E aí tem aqui o médio e o grande. A gente vai fazer, então, esse pequenininho aqui, são 3, então a receita é a mesma. Vou fazer um só e depois você repete pra gente ter os 3. Começa aqui com o anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui o anel. Nessa próxima, vou colocar um marcador aqui no último ponto. E aí, nessa próxima carreira, começo fazendo um ponto, um aumento, por 3 vezes. Então, vou fazer de novo. Um ponto e no próximo um aumento. Fiz 2 vezes, agora a última, um ponto, e aí vai ser aqui em cima do marcador, meu último aumento. Temos 9 pontos. Vou passar esse marcador para cima. Agora, eu vou fazer 2 pontos em um aumento. Então, aqui. 1, 2, e aumenta. Fiz a primeira vez, vou fazer mais 2. 1, 2, e aí aumenta. Um, 2, e aqui em cima aumenta. Temos 12 pontos. Vou passar o marcador para cima. E agora a gente vai fazer aqui 12 pontos, contornando. Vou fechar melhor esse anel mágico, não sei se dá pra você ver, mas tem um buraquinho ali ainda, ó. Então aqui é só puxar esse fio, aqui que a gente deixa bem fechadinho, ó. Vira pro lado certo. E agora é só contornar aqui, fazendo os 12 pontos. Agora a gente vai fazer a sequência de 3 pontos em um aumento. 1, 2, 3 e aumenta. E aí faz aqui mais 2 vezes. No final a gente fica com 15 pontos. Agora a gente vai fechar para deixar assim, ó, bonitinho, pra gente depois costurar. Daqui eu faço, então, uma correntinha. E aí, a gente vai pegar esse ponto da frente e o de trás ao mesmo tempo. Então, encaixa aqui na frente, pula só a correntinha e encaixa no pontinho ali atrás. E aí, a gente puxa aqui para poder fazer ponto baixo, unindo essas duas partes. Então, aqui, ó, no ponto da frente e no ponto de trás. E faz ponto. Já temos 2. Na frente e atrás. 3. Na frente e atrás. 4. Vou puxar esse marcador que a gente não precisa. E esse fiozinho aqui do anel mágico, pode deixar ele aqui dentro, ó, não precisa nem cortar. Só empurrar ele pra cá. Na frente e atrás. 5. 6. 7 pontos. E aí, aqui, vou cortar só o tamanho para que depois a gente consiga costurar. E aí, você repete mais 2 vezes pra gente ficar aqui no total de 3 pontos. É só puxar aqui assim, ó. E aí, você deixa 3 espinhozinhos desse. Agora, a gente vai pro médio. E a gente só precisa de 2. E o começo é
bem parecido para todos eles. Começa aqui com 6 pontos no anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha melhor aqui o anel mágico. Coloca o marcador e na próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. Por 3 vezes, como a gente já fez no espinho passado. 1 ponto e aqui 1 aumento. E aí, repete até o final, a gente fica com 9 pontos. Vou fechar aqui o anel mágico para tirar aquele buraquinho, né, que tem aqui no meio. Próxima carreira, 2 pontos e 1 aumento. A gente já tá sabendo como que funciona esses aumentos aqui. 1, 2 e aumenta. Mais 2 vezes e no final a gente fica com 12. Passar esse marcador para cima e agora a sequência de 3 pontos. Peraí, deixa eu passar o marcador. A gente faz aqui 3 pontos e 1 aumento, desse mesmo jeito. 1, 2, 3 e aumenta. Vou fazer aqui mais 2 vezes, organiza para ficar pro lado certo. E aí, quando chegar aqui no final, marcador para cima, a gente vai ficar com 15 pontos. E aí, eu vou fazer 2 carreiras contornando os 15 pontos. Tenho aqui, então, 2 carreiras, né? A gente fez aquele 3 pontos e 1 aumento, e aí, subi mais 2 carreiras. Daquele mesmo jeito, uma correntinha. Vou pegar aqui o primeiro, só pulo a correntinha, e aí eu pego o pontinho ali atrás, ó. Então, encaixa na frente e atrás, e aqui nessa lateral tá só a correntinha. E a gente faz ponto baixo. Da frente e atrás, ponto baixo. À frente e atrás, ponto baixo. Pode tirar esse marcador daqui. E esse fiozinho, que é o do anel mágico, a gente empurra ele ali pra dentro. Já tem 3 pontos. 4, 5, 6, 7. A gente usa um ponto na frente e um atrás, né? Então, por que 7 aqui? A gente deixa de lado um pontinho que fica aqui, ó. São 15 pontos, a gente só usa 14 e aí o 15 fica sozinho aqui de ladinho. Vou deixar fio pra gente poder costurar e pode puxar. São 2 aqui desse mesmo tamanho. Agora esse espinho grande aqui, esse começo vai ser igualzinho o último que a gente fez. Então, vou começar aqui com 6 pontos no anel. Vou deixar a receita toda aqui do lado, como tô fazendo, só que um pouco mais rápido agora. A gente começa aqui com esses 6 pontos. Aí, coloca o marcador. Depois, 1 ponto e 1 aumento. 2 pontos e 1 aumento. E 3 pontos e 1 aumento. Vamos fazer, então, até chegar nesses 3 pontos e 1 aumento e ficar com 15 pontos. Com essa base feita até esses 3 pontos e 1 aumento, agora a gente vai fazer mais uma carreirinha de aumento, que a gente começa com 1 aumento. E aí, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um aumento. E termino com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos, então, 17 pontos. A gente fez um aumento em cada lateral, um aqui e outro aqui. Agora, eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 17 pontos. Agora, a gente fecha daquele mesmo jeito, mas agora a gente vai fazer 8 pontos. Então, uma correntinha, pega esse primeiro, só pula a correntinha e encaixa naquele último pontinho baixo ali. E aí, a gente faz aqui ponto baixo. Na frente e atrás, 2, na frente e atrás, 3, 4, 5. Pode puxar aqui esse marcador e empurrar aqui pra dentro fiozinho do anel mágico.
6, 7, 8. Deixa um pouco de fio pra gente conseguir costurar. E a gente precisa de 2 grandes, assim, dessa mesma receita, mesmo tamanho. Agora a gente vai fazer esse espinho aqui, que vai ser o maior de todos. E aí eu já comecei com aquela base que tá escrito aqui. Fui com 6 pontos aqui no anel. Depois 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Já passei o marcador, temos 15 pontos. E agora eu vou fazer 4 pontos em um aumento. 1, 2, 3, 4. E aí aumenta. Vou continuar fazendo isso até o final. No final a gente fica com 18 pontos. Depois disso eu vou fazer mais 2 carreiras. Agora a gente vai fechar uma correntinha. Pega aqui nesse primeiro, pula a correntinha e vai lá no último. Puxa aqui e faz um ponto baixo. Na frente e atrás, ponto baixo. Na frente e atrás, ponto baixo. Vai fazendo assim até o final. E aí a gente deixa o fio suficiente para costurar. Vou usar esses 2 tons de verde aqui. E aí, os detalhes a gente tá fazendo com esse mais claro. E a parte principal a gente vai fazer com esse mais escuro aqui. E agora a gente vai fazer os bracinhos. Eles vão ficar assim, ó, achatadinhos aqui. Vou mostrar aqui o começo. Anel mágico e 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecha aqui o anel mágico. Vou colocar um marcador nesse último ponto. E agora, 8 aumentos. Então, um aumento em cada pontinho que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí em cima do marcador o último aumento, 8. Vou passar esse fiozinho que tá aqui na frente lá pra trás. Aqui, ó, esse buraco grande que fica no anel mágico, a gente vai fechar pra deixar ele bem apertadinho, sem buraquinho nenhum. E agora temos aqui 16 pontos. A gente vai subir 20 carreiras contornando esses 16 pontos. Então, deixa o marcador aqui e a gente só vai fazendo aqui os 16 pontos. E aí vai passando aqui por cima e aí você não troca, não passa esse marcador. Você vai deixando e vai fazendo. Porque, vou trazer aqui um exemplo, as carreiras vão ficar bem retinhas. Ó, se o marcador tivesse nesse ponto aqui embaixo, dá pra gente ver aqui, ó, e contando, ó, 2, 4, 6, 8, e aí a gente consegue ver por essa mesma carreira, tá vendo como fica bem retinho? Quantas carreiras você já fez. Então, a gente vai fazer por 20, vai colocar aqui um pouquinho de enchimento, e eu coloquei aqui, ó, deixando esse finalzinho, um dedo aqui, ó, pro final sem nada, e a gente vai fechar do mesmo jeito lá que fechou aqueles espinhos. Faz aqui uma correntinha, pega esse primeiro e o último ponto, pula só a correntinha. E a gente faz aqui ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nesse cantinho, ó, 8. Finaliza com 8 pontos. A gente corta o fio e puxa. E aí aqui, o bracinho é o mesmo. Essa mesma receita. Agora a gente vai fazer essa perninha aqui e a gente vai começar com o verde mais claro para deixar esse destaque aqui da sola do pezinho. Começo com 6 pontos.
no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar melhor o anel. Próxima carreira, 6 aumentos. Um aumento em cada. E aí a gente fica com 12. Agora a gente vai começar a aumentar em sequência. A gente faz aqui um ponto e um aumento, assim como foi lá naquele espinho. E aí a gente vai intercalando, fazendo sempre um ponto e um aumento para cada. No final aqui a gente fica com 18 pontos. Vou fechar melhor esse anel aqui e terminar essa carreira. Marcador para cima, sempre, no final de cada carreira. Agora eu vou dar uma dica muito importante para esse pezinho aqui, ele ficar bem redondo. Porque, às vezes, se a gente só continuar fazendo essa receita, esse aumento, como a gente fez lá no espinho, ele vai ficar como um hexágono. E aí, vai ter 6 pontas, assim. Então, a gente quer que o pezinho fique bem redondinho. Então, sempre que a gente tiver uma carreira que for par, a gente vai dividir só a primeira repetição. Como é essa próxima agora, de 2 pontos e um aumento. Então, na primeira repetição eu vou dividir. Eu vou fazer aqui um ponto. E aí eu vou deixar para fazer o outro ponto no final, aqui no marcador. Vou seguir normalmente. Um ponto, um aumento. E agora a carreira normal, de 2 pontos e um aumento. 1, 2 e aumenta. E a gente vai fazendo 2 pontos e um aumento, porque é essa a carreira. 1, 2, aumenta. 1, 2, aumenta. 1, 2, aumenta. E aí, ó, tá chegando aqui no marcador. 1, 2, aumenta. Eu ainda não cheguei em cima do marcador. Tá vendo que tá faltando um pontinho? Foi porque a gente dividiu. A gente colocou aqui um no começo e agora um no final. E aí eu termino de pagar aquela primeira repetição que a gente fez, que a gente dividiu. E aí dá certinho. Temos então 24 pontos. Já passei o marcador para cima. Próxima carreira é de 3 pontos e um aumento, e por ser ímpar, a gente vai só contar 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, até o final. No final dessa carreira, a gente fica com 30 pontos. A gente tá sempre aumentando de 6 em 6. O marcador fica certinho em cima aqui do nosso último aumento. E aí, já temos uma peça aqui mais redondinha. Próxima carreira é de 4 pontos e um aumento. Por ser par, a gente vai dividir. Vai deixar aqui, na primeira repetição só, 2 no começo e 2 no final. Então, começo fazendo aqui 2 pontos. 1, 2. O aumento, que é da repetição. E agora, segue fazendo 4 pontos e um aumento normalmente. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E a gente continua aqui, fazendo até chegar no finalzinho. Nosso último aumento vai ficar nesse pontinho aqui. Aqui, o último aumento dessa repetição, já fiz os 4 pontos e tô aqui no aumento. E aí, sobraram 2 pontinhos, que é daquele que a gente ficou devendo. Aqui no começo eu só coloquei 2, então vou pagar esses últimos 2 aqui no final, e aí eu completo aquela primeira repetição. 36, né? Temos 36 pontos. Agora eu vou trocar de cor pra gente poder passar pro verde escuro. Tá vendo essas duas alcinhas aqui? A gente vai encaixar a agulha aqui, ó, por dentro delas. E aí, puxa aqui o fio verde mais escuro, deixa só um pouquinho aqui na frente, precisa ser muito não. Eu vou puxar ele como se fosse uma correntinha passando aqui por dentro. A troca de cor já tá feita. A gente segura aqui só o fio do novelo. Larga esse verde mais claro. Agora eu vou fazer a sequência de 5 pontos e um aumento. Por ser ímpar, a gente só conta até 5 e bota um aumento depois. 1, 2, 3, 4, 5 e aumenta.
Esse verde mais claro, a gente não vai mais precisar dele para essa perninha. Então, eu posso puxar ele aqui, ó. Vou cortar. Não precisa ser grande também. E aí, esses dois fiozinhos, o final do verde claro e o começo do verde escuro, a gente faz aqui 2 nós. E aí, já arremata. Esse nozinho vai ficar para a parte de dentro. Então, a gente já fez a troca de cor e já arrematou também. Vou tirar um verde claro daqui do meio. E agora, só com verde escuro, vou completar essa sequência aqui de 5 pontos e um aumento até o final. No final dessa carreira, a gente fica com 42 pontos. Depois disso, eu vou subir mais 2 carreiras contornando os 42 pontos. Depois dessas 2 carreiras aqui, a gente vai começar a fechar. Parece grandão, né? Mas olha como é que fica. Agora, eu vou fazer a sequência de 5 pontos e uma diminuição. Então, a gente conta normalmente os 5 pontos. 2, 3, 4, 5. E agora a gente diminui, transformando esses próximos 2 pontos num ponto só. Eu prefiro virar o ganchinho da agulha pra cima para poder pegar essas 2 alcinhas aqui da frente. E aí, depois eu boto o ganchinho pra baixo normalmente, sempre aperto aqui. E puxo, finalizando como um ponto baixo tradicional. Então, a gente transforma aqui os 2 pontos aqui num ponto só. E aí, recomeça a contagem dos 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, faz aqui a diminuição. Vou fazer isso até o final. E aí, no final, aqui, como a gente tá diminuindo 5 vezes, a gente fica de novo com 36 pontos. Marcador pra cima. Agora, a sequência vai ser de 4 pontos e uma diminuição. Por ser par, eu vou colocar só metade da primeira repetição aqui. Então, 2 pontos e uma diminuição. 1, 2, diminui. Eu vou deixar para que esses outros 2 pontos que eu tô devendo, a gente pague aqui no final. E agora, conta normalmente os 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e diminui. A gente vai fazendo assim, sempre 4 pontos e uma diminuição até o final. A última diminuição vai ser nesses pontinhos aqui, vão sobrar 2 pontos e a gente coloca os 2 pontos sozinhos, que vai para pagar essa primeira repetição que a gente fez. No final dessa carreira, a gente fica com 30 pontos. Agora, começo aqui com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora 6 diminuições seguidas. Então, uma do ladinho da outra. Uma. Aqui, ó, depois que a gente pega as alcinhas, aperta. Porque como a gente vai fazer várias diminuições nessa parte aqui, para não ficar com buraquinho quando a gente colocar o enchimento. 2, 3, 4, 5, a última aqui, 6, e eu termino também com 9 pontinhos, até chegar aqui no final. Espera aí. A gente finaliza com 24 pontos. Agora, eu começo com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 diminuições seguidas, bem apertadinho. 1, 2, 3, 4. E vou terminar aqui também com 8 pontos, até chegar aqui no final. E a gente fica com 20 pontos no final dessa carreira. Agora, a gente vai fazer também aqueles 8 pontos. E aí, só 2 diminuições seguidas aqui na frente. E termina com 8 pontos também. A gente termina essa carreira com 18 pontos. E aí, a gente passa o marcador pra cima
e aí faz uma carreira contornando os 18 pontos. Vou começar aqui com 3 pontos. Peraí que esse marcador tá atrapalhando. 1, 2, 3. Uma diminuição. Agora, 9 pontos aqui. A gente vai fazer mais uma diminuição e eu vou terminar aqui com 2 pontinhos. A gente vai passar esse marcador para cima. No final, a contagem vai ser de 16 pontos. E aí, eu vou fazer 5 carreiras contornando esses 16 pontos. Depois dessas 5 carreiras, eu passei o marcador para cima. Agora, a gente vai fazer aqui 6 pontos e uma diminuição. Por 2 vezes. Então, vou fazer a primeira sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a diminuição aqui. Foi a primeira vez. Agora, a gente faz a segunda. Mais 6 pontos. E aí, uma diminuição aqui no final. A gente passa esse marcador para cima. E aí, a gente fica com 14 pontos. Depois disso, eu vou subir mais 4 carreiras, contornando os 14 pontos que a gente vai ficar. Depois dessas 4 carreiras, vou fazer aqui uma correntinha, a gente vai fechar, igualzinho foi lá nos espinhos e no braço. Pegando aqui a parte da frente e o último pontinho ali atrás. Pula só a correntinha. Deixa só a correntinha de lado. Pronto, encaixei e já faço aqui ponto baixo. 1, 2. Ah, é muito importante que a gente coloque o enchimento. E assim como foi no braço, eu deixei aqui, ó, um dedo sem enchimento nenhum. Ó, só tem enchimento até essa parte aqui mais ou menos. Deixei um dedinho aqui passando, porque a gente vai juntar o dino assim pra costurar no corpinho depois. Três, 4, 5, 6 e aqui 7. Corta o fio e puxa. Deixa um pouquinho maior do que isso aqui pra gente conseguir costurar, pra deixar o fio mais, pra ter mais fio. E aí a gente conseguir costurar com conforto no corpinho. Acabei cortando ele muito pequeno e na hora da costura eu vou ter dificuldade aqui. E aí as 2 patinhas de trás, elas são iguais. Agora a gente vai fazer o corpinho. E como a gente já fez essa base aqui, e eu já deixei bem explicadinho como que a gente faz para deixar ele bem redondo, a gente sempre divide a primeira porção, né, a primeira repetição na metade, quando for par, deixando metade aqui e a outra metade no finalzinho, depois que a gente completar a volta. Então, eu acelerei essa parte, eu vou deixar a receita toda escrita aqui, e aí você só pausa o vídeo para poder fazer igual. Essa parte aqui toda do corpinho. Então, começamos aqui com 6 pontos no anel, 6 aumentos, e aí sim a gente começa aquela sequência de 1 ponto e 1 aumento, 2 pontos e 1 aumento. Por ser par, a gente bota um só e deixa para pagar o outro no final. 3 pontos e 1 aumento, 4. Então, a gente vai fazendo assim até 8. A gente vai fazendo assim até 8 pontos em um aumento. Então, seria muito repetitivo e vocês já até saberiam qual que seria a próxima, depois que voltasse aqui, qual que seria a próxima carreira, né? Tá fazendo sempre do mesmo jeito. Então, a gente vai dividir quando for 2, 4, 6 e 8, como tá aqui na receita. E depois disso a gente faz 7 carreiras. E aí eu já fiz essa parte também, porque foi muito fácil da gente só continuar fazendo, até vendo TV. Temos aqui 60 pontos, e aí eu contornei os 60 pontos depois da carreira de 8 pontos e um aumento. Então, você pausa o vídeo aqui e faz até ficar essa cuia assim, ó, igualzinha a minha. Passei o marcador pra cima, e agora a gente vai começar a fechar esse corpinho aqui. Vou começar a primeira diminuição, que vai ser 8 pontos e uma diminuição. Por ser par, eu vou dividir, então coloca 4 pontos aqui no começo. 1, 2, 3, 4 pontos. A diminuição. E agora, a sequência normal de 8 pontos e uma diminuição. Aí a gente vai fazendo aqui, por toda a volta. A minha última diminuição vai ser exatamente aqui. E aí vão sobrar 4 pontos.
1, 2, 3, 4, que é para pagar a primeira repetição que a gente não fez completa. No final dessa carreira aqui, a gente fica com 54 pontos. Depois disso, aí sim começa a parte que a gente consegue também sair e fazer na frente da TV, porque é muito mais fácil. Eu vou deixar tudo escrito aqui. A gente vai partir de 7 pontos em uma diminuição e aí depois 2 carreiras. 6 pontos em uma diminuição, 2 carreiras. 5 pontos, 2 carreiras. Então, para não ficar aqui toda hora, agora é isso. E aí você faz as repetições. Agora é isso. É mais fácil deixar aqui escrito porque desse jeito você também vai começar a treinar para ler as receitas e consegue fazer sozinho. Então, pausa aí o vídeo pra gente poder fazer essa segunda metade do corpinho aqui, que é fechar ele. E a gente só vai até 3 pontos e uma diminuição. Começa agora, termina essa carreira de 8, faz 7, não precisa fazer carreira seguida. 7 pontos e uma diminuição, e aí sim, 2 carreiras, 6 e 2 carreiras, vai fazendo assim, 5, 4, 3, para na de 3. A gente vai ficar com 24 pontos. E aí a gente faz 5 carreiras, contornando os 24 pontos. E aí você pode deixar um fio longo e cortar, que já é esse fio pra gente poder costurar na cabeça. Então o corpo inteiro você tá fazendo sozinho. Vamos começar agora a cabeça, e vai ser bem fácil também. Começa assim com o fio, eu vou encaixar a agulha aqui embaixo, a gente vai fazer um nó corrediço. Encaixa aqui embaixo, agora eu vou girar essa agulha desse jeito aqui, ó. Tá vendo essa perninha que forma aqui? A gente segura ela e faz uma correntinha. Segura e faz aqui a correntinha. Então, já tem aqui o nó, e aí ele corre na agulha, é o corrediço. Vou fazer, então, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai pular essa primeira correntinha aqui. Nessa parte de trás, tá vendo que tem essas bolinhas aqui, essas alcinhas? A gente vai pegar nela. Então, pula só o primeiro. No segundo, nessa alcinha aqui de trás, a gente já encaixa aqui. Vou fazer aqui um aumento. Então, outro pontinho aqui dentro. Agora, 3 pontos, um em cada. 1, 2, 3. Mais 3 pontos aqui nesse último pontinho, 3 pontos juntos. Então, encaixa aqui, ó. 1 no mesmo lugar. 2, vou encaixar a agulha aqui e já vou virar a peça. E esse fiozinho aqui do nó corrediço, eu já vou deixar ele aqui pra direita, que é pra esse nó ficar já dentro da cabeça. E aí, consigo fazer aqui, ó, o terceiro pontinho junto no mesmo pontinho naquele último. A peça já tá virada. Agora eu vou voltar fazendo 4 pontos. Repara que aqui, ó, foi o pontinho que a gente usou. Então, eu vou encaixar nesse próximo aqui e ele fica certinho, ó, as 2 alcinhas do ponto, do jeito normal. Então, 1 no próximo. 2, a gente consegue identificar aqui os pontos, ó. Tá vendo? 3, e aí nesse último aqui, 4. Pronto. Vou colocar um marcador. Temos 12 pontos. Aqui vai ficar aquela correntinha que a gente acabou pulando. Essa parte aqui que ficou bem escondidinha. A gente ignora ela. Eu vou encaixar nesse primeiro ponto que tá bem direitinho aqui, que foi aquele aumento que a gente fez. Então, já começa aqui. Não tô pedindo pra pular um ponto. É só pra que essa correntinha aqui, você não precisa se esforçar pra colocar um ponto ali dentro, porque nem é pra usar. Agora, a gente começa fazendo 2 aumentos seguidos. Então, já encaixei aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez, direito. Começo fazendo um aumento aqui. No próximo ponto, outro aumento. Eu sigo fazendo 3 pontos normais, sozinhos. 1, 2, 3. Cheguei aqui nessa lateral, a gente tem 3 pontos, eu vou fazer 3 aumentos. Um aumento para cada pontinho que tem aqui na esquina. 1, aumento. 2, e aí o terceiro aqui na ponta. Agora, mais 3 pontos, um em cada. 1, 2, 3, e termino com um aumento.
A gente já aprendeu a fazer, principalmente aqui, ó, no corpinho, que a gente começa com 6 pontos, e aí depois a próxima carreira é sempre 6 aumentos. E a gente fez exatamente a mesma coisa aqui. A única diferença é que tem 3 pontinhos separando. Mas você repara, a gente começou com 2 aumentos, guarda esses 2. Fizemos aqui, ó, fizemos por depois a gente fez 3 aumentos, e aí terminou com 1 aumento. Então foram 3 desse lado, 3 desse aqui. Só que a gente tem que dividir desse lado de cá. Aí fica sempre 2, depois termina com 1 sozinho. Esse lado aqui a gente consegue fazer os 3 juntos. Então, vou mostrar agora de novo. A próxima carreira vai ser de 1 ponto e 1 aumento. Então, vê se você consegue pegar a lógica aqui que a gente tá fazendo. Então, 1 ponto e 1 aumento sempre começa com 2 vezes. Então, vou fazer aqui 1 ponto e 1 aumento por 2 vezes. 1 ponto e 1 aumento. Foi a primeira vez. 1 ponto e 1 aumento foi a segunda vez. Eu tenho que separar por 3 pontos. Então, vou fazer aqui 3 pontos. 1, 2, 3. E agora, 1 ponto e 1 aumento por 3 vezes, porque eram 3 pontinhos nessa lateral. Então, 1 ponto e 1 aumento foi a primeira repetição. 1 ponto e 1 aumento a segunda. Agora, 1 ponto e 1 aumento a terceira. Separo de novo por 3 pontos. 1, 2, 3. E por último, 1 ponto e aumento, porque aqui no começo eu fiz 2, tá faltando 1. Então, termino com 1 ponto e 1 aumento. Marcador para cima. Nessa próxima carreira, a sequência vai ser de 2 pontos e 1 aumento. Eu sei que a gente já falou que sempre que for par, a gente divide, quando a gente tá fazendo redondinho. Só que aqui não é, a gente não vai precisar dividir. Então, vou fazer aqui 2 pontos e 1 aumento aqui por 2 vezes, nesse começo. 3 pontos. 2 pontos e 1 aumento aqui por 3 vezes, 3 pontos. Eu termino com 2 pontos e 1 aumento. Agora, para continuar, temos aqui 30 pontos. A gente vai fazer agora a sequência de 3 pontos e 1 aumento. Começa aqui fazendo 2 vezes, 3 pontos e 1 aumento, 3 pontos e 1 aumento. Separa por 3 pontinhos. 3 pontos e 1 aumento aqui por 3 vezes. Separa por 3 pontinhos. E aí, 3 pontos e 1 aumento a última vez. E a gente termina com 36 pontos. Esse aqui é o focinho. Depois a gente vai subir 5 carreiras contornando os 36 pontos. Subi aqui essas 5 carreiras, e aí eu passei o marcador para cima. Vou começar aqui com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai deixar essa parte aqui do focinho do olho agora um pouquinho maior. Então, a gente só vai fazer aumento desse lado de cá, de baixo, a gente vai deixar sempre reto. E aqui eu vou fazer 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes. Então, a gente vai contando. 1 ponto e 1 aumento foi a primeira. 1 ponto e 1 aumento foi a segunda. 1 ponto e 1 aumento a terceira. 1 ponto e 1 aumento a quarta. 1 ponto e 1 aumento a quinta. E aí, 1 ponto e 1 aumento a sexta. Agora, a gente vai com ponto baixo até chegar aqui no final. Serão 19 pontos, mas nem precisa contar. No final, a gente termina essa carreira com 42, porque a gente também aumentou 6 pontos aqui. Nessa carreira, a gente só vai fazer 2 aumentos. Então, começo aqui com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora um aumento. Vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aumento.
Então, já fizemos os 2 aumentos dessa carreira. Agora, é só chegar até aqui o final com ponto baixo. Serão 23 pontos, não precisa contar também não. Como a gente fez só 2 aumentos nessa carreira, a gente tem 44. Agora eu começo com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. Agora eu vou fazer a sequência de 7 pontos e um aumento por 3 vezes. A gente faz aqui nessa parte, depois a gente termina com 13 pontos. E aí, chegando aqui, a gente só vai ter feito 4 aumentos. Chegando aqui, a gente fica com 48 pontos. Então, vai fazendo aqui, ó, contando até 7, e aí depois o aumento. E aí, a primeira repetição. Conta até 7, o aumento é a segunda repetição. Faz assim 3 vezes. Nessa carreira agora a gente vai marcar os olhinhos, eu sempre faço isso em todos os meus amigurumis, e aí fica bem mais fácil depois que a gente só sabe exatamente onde encaixar. Não precisa ficar contando uma carreira e outra. Eu vou começar aqui fazendo 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto. No segundo, eu já encaixo fazendo ponto baixo. E esse aqui é o buraquinho que a gente vai encaixar o olho. Aí ele fica fácil aqui da gente identificar depois. Nesse meio, vou fazer 8 pontos. Já tem um aqui, continua contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preciso fazer agora o outro buraquinho do olho. Então, uma correntinha, pula um ponto, no segundo já encaixo aqui. Vou fazer 5 pontos. Como eu já fiz um, então, continuo contando. 2, 3, 4, 5. Um aumento. Agora, a sequência de 7 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, 7 pontos, um aumento, 7 pontos e um aumento. Tô fazendo aqui o último aumento da última sequência. Termino essa carreira com 3 pontos. 1, 2, 3. Foram 4 aumentos nessa carreira, a gente termina com 52 pontos. Agora eu vou começar aqui com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um aumento. Agora 29 pontos. E aí eu vou fazer esse comecinho aqui pra gente poder passar por essas correntinhas que estão marcadas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 6 aqui já é essa correntinha. Eu não vou pegar na correntinha, eu vou pegar no buraquinho ali, porque quanto maior vai ficar mais fácil ainda da gente visualizar aqui o buraco. Então, encaixa aqui, ó, nesse vão e faz um ponto baixo aqui dentro. E aí, a gente já deixa ali o buraquinho pra depois encaixar o olhinho. Então, 6, continua contando porque são 29, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei aqui no outro buraquinho, a mesma coisa, ó, pega aqui por dentro. E esse aqui é o 15. E agora eu vou continuar fazendo aqui até chegar no 29. Vou fazer um aumento depois desses 29 pontos, e aí eu chego ali até o final agora com 13 pontos, mas não precisa contar, só chegar até o marcador e passo o marcador para cima. Vamos fazer mais 2 aumentos nessa carreira. Eu começo aqui com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento.
E agora 35 pontos. Agora fica fácil, a gente não tem que se preocupar mais com buraquinho nenhum, ó, os olhinhos já ficam aqui bem marcados, fica fácil da gente identificar. 35 pontos. Aí depois disso a gente vai fazer um aumento e eu termino com 11 pontos. A gente vai terminar essa carreira aqui com 56. E aí já dá pra ver como aqui fica bem mais retinho e aqui já tá bem maior pra cabeça. Depois disso eu vou subir 10 carreiras contornando esses 56 pontos. E aí depois que a gente fizer aqui algumas carreiras, umas duas, já dá pra colocar o olhinho. Subi aqui as 10 carreiras, agora a gente vai colocar os olhinhos que você tiver aí. Eu tô usando aqui de 15 milímetros pra ele ficar bem zoiudo. Ó. A gente vai empurrar até o máximo que der aqui. E aí, encaixa aqui a travinha de segurança, apertando até o máximo também, que geralmente são dois dentinhos desse aqui que ele vai deixar bem apertadinho. Colocar do outro lado também. Nessa próxima carreira aqui, a gente já vai começar a fechar. E eu vou fazer 26 pontos, uma diminuição, 26 pontos, terminar aqui com uma diminuição. Então, 26 pontos, diminui, conta 26 pontos, diminui também. E a gente só vai fazer isso duas vezes, que é para chegar em múltiplos de 6, para chegar então com 54 pontos. Agora vai ficar mais fácil da gente começar essas carreiras todas de diminuição, do mesmo jeito que a gente aprendeu a fazer aqui, só que agora a gente vai fazer usando a diminuição. Então, por ser uma peça redondinha, essa parte aqui de trás da cabeça, ela vai ser redonda, a gente vai seguir a mesma coisa que a gente fez aqui no corpinho. Sempre que for par, a gente vai dividir. Então, começando agora de 7 pontos e uma diminuição, então conta 7, diminui por toda a volta. Na próxima carreira, é de 6 pontos e uma diminuição. Primeira repetição só, eu vou colocar 3 aqui, faz a diminuição da sequência comum e vai 6 de uma diminuição até o final. E no finalzinho aqui, a gente paga fazendo os últimos 3 pontos. Então, a gente vai fazendo assim depois 5, 4, 3, 2, 1. E aí, quando chegar aqui em 1, a gente fecha juntinho. Vai colocando enchimento conforme você for fechando. Então, tá tudo aqui, é só pausar o vídeo. Chegamos aqui em 1 ponto e uma diminuição. Já coloquei todo o enchimento que precisa. Tá bem firme. E aqui, a gente vai fechar agora com 6 diminuições seguidas. Então, uma diminuição atrás da outra. Cuidado para não pegar o enchimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar um fio aqui só para eu conseguir fechar esse anel mágico. E aí a gente pode cortar. E a gente puxa aqui. Agora eu vou colocar ele numa agulha comum. Para fechar esse anel, usando aqui a agulha de tapeceiro, a gente sempre vai pegar nessas alcinhas que estão aqui em cima, ó, da frente. Então, aqui, ó, pra cima, só nessa alcinha da frente. No próximo pontinho, ainda pegando a alcinha da frente, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Por último aqui, pra cima, pra baixo. E aí eu seguro aqui na lateral e a gente puxa. Ó. Ficou bem fechadinho. Agora eu vou encaixar a agulha aqui no meio e levar para um canto qualquer. E aí a gente aperta aqui, ó. Tá vendo como ficou bem fechadinho? Pode cortar. E ficou bem redondinho essa parte aqui da cabeça. Terminamos a cabecinha. Agora aqui o rabinho, assim como o corpo, a gente consegue também fazer sozinho na frente de uma TV que vai ser super rápido. Começo aqui com um anel mágico e 6 pontos. Como sempre. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Vou colocar um marcador nesse último ponto. E aí, próxima carreira é que começa a repetição que a gente vai trabalhar para fazer esse cone, né? Que vai ficar assim um triângulo aqui. Vou fazer um ponto e um aumento já nessa próxima carreira, por 3 vezes. Então, um ponto, aumento, foi a primeira vez, mas você não precisa ficar contando que foi a primeira vez. Só um ponto e um aumento. Então, aqui um ponto e um aumento. Depois, um ponto e um aumento até acabar. Acabou. E aí que começa a repetição. Depois de cada carreira de aumento, a gente vai fazer uma carreira contornando a quantidade de pontos que a gente tem. Então, a gente não precisa ficar contando aqui para ter certeza que, será que eu tenho os 9? Não precisa. Você tem 9 pontos aqui. Se o seu aumento for em cima do marcador certinho, deu certo a sua carreira. Então, nessa próxima aqui, a gente vai só repetir os 9 pontos. E aí depois, 2 pontos e um aumento. E aí, assim como eu falei lá na cabeça, a gente não precisa separar como foi aqui no corpinho e no pezinho. A gente só separa para peças redondas, porque olha só, tá redondo. Aqui a gente não precisa. E a ideia é que seja mesmo um triângulozinho, um cone, pra gente, que é o rabinho, pra gente encaixar depois ali no corpo. Então, vai ficar mais fácil ainda, né? Já que não precisa separar. Depois de cada aumento, uma carreira repetida. E aí, vou deixar agora tudo escrito aqui. E a gente vai fazendo assim, 2 em um aumento. E aí, uma carreira. 3 em um aumento, uma carreira. Vai subindo assim até 10 pontos em um aumento. Aí, depois disso, não precisa fazer carreira, não. A gente vai terminar com 13 pontos, com 33 pontos. E aí, pode cortar o fio. Um fio grande, para que a gente consiga costurar no corpo. Então, dá pra fazer sozinho. Você pausa aqui agora e vai dar pra fazer. A última coisa que falta a gente fazer é a barriga. Só um detalhe pra gente colocar aqui na frente do corpinho. Vou começar com um nó corrediço, assim como a gente começou essa parte aqui da cabeça. Então, deixa só um pinguinho de fio. A agulha aqui embaixo. Agora eu vou girar. Vou segurar esse fio aqui e faço uma correntinha. Aperta ele, ó. Tem um nó corrediço. Agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse primeiro ponto. No segundo, nessa parte aqui de trás, a gente começa fazendo aqui um aumento. Agora segue fazendo 3 pontos. Um para cada. 1, 2, aqui o último. 3, não é o último, né? Ainda tem um pontinho aqui. Nesse último pontinho, vou fazer 3 pontos juntos. Então, aqui dentro, 1, no mesmo lugar. 2, já encaixo aqui a agulha, mas aí, lembrando lá aquele pontinho da cabeça, a gente vai passar esse fiozinho ali pra trás, para que o nozinho fique pra parte de dentro. E aí, eu termino de fazer aqui o terceiro. A peça já tá virada. Desse lado aqui, agora eu faço 4 pontos, ó. Tá vendo? Tá certinho um pra cada. 1, 2, 3, nesse último aqui, 4. Vou colocar aqui o marcador. Temos 12 pontos. Agora começo fazendo aqui 2 aumentos. 1. No próximo também. 3 pontos. Isso aqui é igualzinho aquele começo ali da cabeça. 3 aumentos nessa lateral, porque temos 3 pontos aqui. 1. 2, 3. Nesse meio, 3 pontinhos. 1, 2, 3 e por último um aumento. Tá vendo que já tá formando aqui
E aí a gente vai crescendo para depois só costurar nessa parte aqui do meio. E a gente vai fazer exatamente desse mesmo jeito que a gente começou aqui, ó. Você lembra? A gente faz sempre a mesma coisa que é pro anel mágico. Aqui, um ponto, um aumento, 2 pontos e um aumento. A única diferença é que nessas duas pecinhas tem 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, em cada lado. E aqui no começo a gente sempre faz primeiro 2 repetições. Aqui a gente faz as 3 juntas e termina fazendo uma repetição só. Que aí a gente consegue ficar aqui, ó. 1, 2, 3 e desse lado os 3 também. Então aqui eu vou deixar escrito, porque a gente já fez isso ali no focinho. A gente vai subir até 4 pontos em um aumento. Então agora é um ponto aumento, depois 2, 3, até 4 pontos em um aumento. Temos aqui 42 pontos. Vou passar o marcador para cima. E agora a gente vai fazer uma carreira contornando esses 42 pontos. Agora eu vou deixar um fio grande para que a gente consiga costurar aqui ao redor. Pode puxar aqui e tirar esse marcador. A gente já tem, então, todas as partes. Agora a gente vai começar a montar. A gente vai começar juntando a cabeça aqui com o corpinho. Desse jeito vai ser bem mais fácil de a gente conseguir deixar centralizado. Como o corpinho é completamente igual, se a gente colocar os bracinhos aqui, a cabeça pode não ficar assim tão pra frente. Aí pode acabar ficando assim de lado. O que não seria um problema, porque ele olharia de ladinho. Mas o ideal mesmo seria que ele ficasse assim, olhando de frente. E que a cabeça também não ficasse assim, ó, reta. Aqui, ó. Pra que a gente prenda assim. E aí ele olha um pouquinho pra baixo. Tá vendo? Mais inclinadinha. E é bem importante que a gente use agulha grande aqui para poder prender, ou então um alfinete bem encaixado, que assim ele não vai correr. Então aqui escolhe a posição que você quer, ó, pensa que é assim que ele vai ficar depois. Então se a gente prender desse jeito, ele vai ficar com o pescoço assim, duro, né? Ó, olhando meio que para cima, tá vendo? Então conforme mais para baixo aqui do focinho, mais a cabeça fica inclinada. E é onde eu pretendo encaixar assim. E aí ficava a cabeça bem inclinadinha assim pra baixo. E aqui eu vou encaixar uma agulha grande, prendendo. Encaixei a agulha aqui, ó. E eu vou deixar ela firme aqui dentro. Só pra que eu consiga fazer aqui o primeiro ponto. Ó, desse jeito. Aí a cabeça não corre tanto, ó. Que ela tá presa. Então aqui vai ser bem fácil, a gente vai costurar pegando um pontinho na cabeça, um pontinho no corpo. E você vai o mais pertinho possível que tem aqui, de onde você tá. Né? Aqui o primeiro pontinho. Então já encaixa aqui, ó, pegando logo um primeiro ponto da cabeça. E aí depois não precisa nem dar agulha ali. Porque já tá encaixado, ó. Pego aqui um pontinho do corpo. Um pontinho da cabeça, bem pertinho de onde tá o próximo pontinho do corpo, e depois um pontinho aqui do corpo. E a gente vai fazendo assim para todos os 24 pontos que a gente tem. Uma coisa bem importante é para a cabeça não ficar tão inclinada assim de ladinho. Repara para que ela fique bem no meio, senão ela vai ficar como se tivesse com o pescocinho assim caído de lado, sabe? Ó, como aqui, tem que deixar ele bem alinhadinho assim, bem em pé. Eu já fiz essa volta aqui toda, ó, e aí chegando aqui no finalzinho eu vou colocar mais enchimento que é para preencher a parte que ficou faltando do pescoço, já que eu não coloquei até o topo, senão ficaria mais difícil de fazer essa costurinha. Então agora a gente preenche, ali ó, ainda tem um buraco aqui no pescoço. Então, já dá pra colocar mais enchimento aqui. Olha o tantinho que falta pra fechar. Cheguei aqui no último pontinho. Vou espetar aqui na cabeça, bem perto. E aí eu vou sair aqui, tentar nessa parte aqui de trás. Porque depois a gente vai juntar com o fiozinho que vier do rabo. Quando a gente prender o rabinho aqui. E aí, ó, a gente termina aqui a costurinha toda da cabeça.
E deixa esse fio aqui, não precisa ser tão grande não, porque a gente só vai fazer 2 nós. Então, só deixa o fiozinho. Eu costumo fazer de cima para baixo, então agora a gente vai prender aqui os bracinhos. Peguei 2 alfinetes aqui, pra gente poder posicionar melhor onde que a gente vai querer que os braços fiquem. Então, encaixa aqui o primeiro, ó. Vou encaixar aqui na metade do bracinho. E aí eu consigo posicionar aqui. Tem que deixar algumas carreiras pro pescoço. Tô deixando aqui, ó, 4 carreirinhas pro pescoço. E aí eu espetei aqui o alfinete. 2, 4. O alfinete está aqui. Desse jeito. Assim fica bem mais fácil da cabeça ficar centralizada. Então, vou encaixar a agulha aqui. Agora, com a agulha aqui já encaixada no fio, a gente vai fazer os pontinhos pegando aqui nessa mesma carreira. Então, mantém aqui esse alfinete. Eu vou encaixar logo aqui no primeiro ponto, ó. Mira aqui nessa mesma carreira. Aqui, ó. Nesse primeiro pontinho, bem pertinho ali de onde tá, ó, o primeiro ponto, já encaixa. Vou passar aqui a agulha, ó, no primeiro fio, desce no próximo. Um pontinho, aqui o próximo ponto dessa mesma carreira, no corpo. Vou subir pelo mesmo fio, mesmo ponto que eu tô, e vou descer pelo próximo ponto. Um pontinho aqui no corpo, na mesma carreira. Sobe pelo mesmo ponto, desce pelo próximo. Posso tirar esse alfinete aqui. Um pontinho aqui no corpo, mesma fileira, na mesma carreira. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. Um pontinho no corpo. Agora, é a mesma coisa, sempre. Sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. A gente vai fazendo assim até chegar no final. E aí, depois que chegar aqui no final, eu vou guardar o fio, deixar aqui no meio. A gente vai costurar o segundo bracinho. Quando acabar, eu emendo aqui os dois, fazendo 2 nós e empurrando o nozinho pra dentro. Nessa parte eu vou mostrar. Vou só terminar aqui e olha só como é que fica essa costurinha aqui do braço. Bem direitinho. Chegando aqui nesse finalzinho, eu tô no último ponto, então vou subir pelo mesmo. E aí, o próximo eu vou pegar naquele que a gente sempre deixou passar. Ó, aqui na lateralzinha. Esse aqui vai ser o último ponto. Eu vou espetar aqui, ó, bem pertinho. E só trazer aqui pro meio, ó. Pronto. Deixa aqui reservado, porque aqui tá esperando agora o do outro braço. É muito importante deixar aqui na mesma carreira, tá? Ó, bem alinhado. Eu tinha cortado pouquíssimo fio aqui no bracinho, lembra? Eu até falei, gente, deixa mais. E aí só sobrou isso. Não deu, e aí veio daqui pra cá. Não deu pra eu chegar nessa parte aqui de trás, senão teria que cruzar mais isso aqui e aí seria mais caminho. Então eu vou trazer esse fio aqui que tá maior ali pra frente. Então, só espetar aqui e aí vou sair ali naquele mesmo lugar. Que assim a gente consegue finalizar fazendo os 2 nós. Aqui, ó. Vai ser um nozinho difícil e apertado, mas a gente consegue fazer. Fiz o primeiro. O segundo aqui, ó, deixando bem apertadinho. Agora eu vou cortar esse excesso de fio. E a gente empurra esse nozinho aqui pra dentro. Ó, ele vai ficar guardadinho ali dentro. Vou fazer o rabinho agora. E aí, quando a gente terminou aqui de fazer esse conezinho, a gente chegou até 10 pontos em um aumento, eu só cortei o fio
E aqui a gente vai fazer um ponto falso. Vou pular o primeiro, no segundo eu vou levar lá pra trás. Ó, puxei aqui, já deixei a primeira alcinha do ponto feita. Agora eu vou encaixar na metade, no meio aqui do ponto, ó, bem no meio daquele último que a gente fez. E aí a gente vai fazer aqui a segunda argolinha. Assim a gente consegue diminuir um pouquinho desse degrauzinho quando a gente termina aqui desse aumento. E aí ficou aqui, ó, bem certinho e o fiozinho já tá ali pra trás. Então, centraliza aqui, coloca o seu dinossauro em pé, aqui, sentadinho, porque o rabinho, ele tem que encostar aqui no chão. Ele não poderia ficar muito aqui embaixo, senão não daria pra ele ficar sentado. Então, ele vai servir como apoio. Então, aqui, ó, bem encostado assim na mesa, a gente encaixa e aí marca ele pra ele não correr mais ali pra baixo, tá? Deixa bem centralizado aqui. E aí, alfinete. E a partir do momento que a gente já posiciona aqui o primeiro, e aí ele já não consegue correr tanto assim, eu vou prender aqui mais um pouquinho em outros lugares pra ter certeza que ele não vai mais fugir. Então, aqui, ó. Pra chegar até no máximo esse limite. E a gente vai fazer do mesmo jeito que foi a costura ali do braço. Eu tô aqui, ó. Peguei aqui o comecinho do meu fio. Deixa eu passar aqui por trás desse alfinete. Vou fazer aqui um ponto no corpo bem perto de onde eu tô. Em qualquer ponto, né? A gente não vai tirar esses alfinetes até terminar, tá? Fiz aqui, eu vou subir pelo mesmo ponto que eu tô, que é aquele pontinho, o último ponto que a gente fez. E vai descer pelo próximo, que é aquele ponto falso. Um pontinho aqui bem perto do corpo. De preferência sem o enchimento. Vou subir pelo ponto falso, né? Subir pelo mesmo. E desce pelo próximo. Então, a gente vai fazendo assim, com todo carinho, porque a gente já costurou aí, foi a parte mais difícil, né, de fazer o crochê. Então, agora a gente consegue colocar todo o carinho aqui e atenção nessa costurinha, que é o detalhe mesmo, o acabamento. A gente vai sempre fazendo desse mesmo jeito. Um no corpo, sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. E aí a gente vai contornando. Quando faltar pouquinho assim, ó, pra poder fechar, a gente tem que colocar enchimento aqui, porque senão, ó, vai ficar todo murcho esse rabinho. Então, quando tiver faltando assim, essa quantidade de pontinhos, vou dar a volta aqui, né? Faltando essa quantidade pra poder fechar, é o suficiente aqui eu consigo encaixar o enchimento pra deixar ele bem gordinho. E aí, esse fiozinho aqui, quando a gente terminar, vou pinçar aqui bem pertinho, espetar aqui, e aí vou colocar até numa agulha maior pra poder trazer pra cá. Ou então eu encontro eles aqui mais ou menos no meio do caminho, pra poder fazer os dois nozinhos e empurrar um nozinho ali pra dentro. Ó, como é que ficou aqui a costura do rabinho. Fica muito boa. Esse aqui foi o finalzinho, aí tem aquela divisão, né, aquele degrauzinho, aí ele acaba ficando um pouco diferente do restante. Mas, ó, no geral, subir pelo mesmo, descer pelo próximo, fica sempre um acabamento muito bom. Parece até que foi colado aqui. E coloquei o enchimento, tá bem durinho. Então, aproveitando essa ideia que tá bem fresca na cabeça, a gente vai fazer, então, a barriguinha aqui. A gente vai posicionar assim, ó, bem de frente. E começar aqui daquele mesmo jeito, ó. Pra gente diminuir aqui um pouquinho desse degrau. E vai ficar bem melhor aqui, porque naquele outro tinha um aumento, então ficou bem maior. Então, aqui pulo o primeiro. No segundo eu levo ali pra trás. Aí agora eu volto aqui no último que eu tava no meio do ponto. Ó. Puxa assim o primeiro e o segundo aqui, ó. Desse jeito. E aqui, ó, a gente deixa certinho assim. A gente vai fazer do mesmo jeito aqui que foi pro rabinho. E posiciona aqui no meio, pra ele também não movimentar, vou usar alfinetes. Tenta deixar assim
bem no meio. E essa parte aqui, ó, assim em pezinha. Então, eu quero que ele chegue aqui embaixo, no máximo nessa carreira, que vai ficar bom. Nessa lateral. Aqui em cima, nessa carreira. E desse lado de cá. Deixa eu ver se tá bem centralizado. Então, parece que tá um pouquinho mais pra esse lado. Então, vou trazer ele um pouquinho mais pra cá, ó. Assim. Agora sim. Assim tá interessante. Ficou bem aqui no meio. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que foi pro rabinho. Então, pega aqui um no corpo. Vou subir pelo mesmo, que no caso aqui é aquele último pontinho que a gente fez. E vou descer no próximo, que é aquele ponto falso. Um ponto bem pertinho aqui do corpo. Vou subir pelo mesmo, que é aquele ponto falso. E descer pelo próximo. Então, agora aqui a gente já pegou o ritmo. Um no corpo, sobe pelo mesmo, desce pelo próximo. Por toda a volta, e aqui não precisa colocar enchimento. Quando a gente acabar, eu vou trazer esse fiozinho aqui pra trás e vou deixar ele esperando um próximo pra gente conseguir fazer aquele arremate. Agora a gente vai prender aqui todos esses espinhos, né, os triângulos que a gente fez. Eu coloquei aqui com o alfinete. Claro, a gente precisa saber onde que cada um vai entrar para saber a quantidade que vai deixar aqui. E assim que acabar um, a gente já começa o outro. Então, eu prendi aqui todos eles com alfinete para a gente ter mais ou menos essa noção de por onde a gente vai começar. E, ó, organizando todos eles aqui, eles ficaram assim. Então, a gente vai começar aqui pelo rabinho, porque aqui a gente tem mais espaço. Então, qualquer coisa a gente pode trazer mais aqui para baixo, mais para perto dos olhos. Então, assim que acabar um, a gente começa o outro e a gente vai seguindo na mesma faixa e centralizado. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que foi pra cá, ó. E o bracinho. Sobe no mesmo e desce no próximo. A costura fica bem bonitinha quando a gente faz desse jeito. Então, vou começar por esse aqui da ponta do rabinho. E aí, quando eu acabar, eu só deixo o fio aqui pro lado. Porque depois que eu fizer o segundo, eu consigo emendar esse aqui e a gente termina os dois juntos. Aí, assim que acabar, aqui, terminou nessa carreira, na próxima eu já coloco esse outro aqui, seguindo assim, ó, a mesma linha, a mesma reta, bem no meio. E claro que aqui na ponta, ó, são os pequenininhos, os 3 menores, aqui os 2 médios, os 2 grandes e aquele maior da cabeça. Vai diminuindo. Vamos fazer juntos esse primeiro aqui. Vou encaixar, ó, até marquei aqui com esse enchimento, nessa carreira aqui, e eu vou pegar assim, ó, para ele poder o espinho ficar em pezinho. Então, peguei o primeiro ponto, sobe no mesmo, como é o mesmo? É esse aqui que a gente tá, ó. Então, encaixa ali, ó, no mesmo e vem pelo próximo. E aí, passo aqui por dentro de um ponto do corpo, desse jeito, ó. E aí, ele vai ficando em pezinho. Volta aqui pelo mesmo. Passa pelo próximo. Agora, um ponto. Ih, não tava na câmera. Um ponto no corpo, que é o próximo pontinho aqui dessa mesma reta. Esse aqui. Encaixo no mesmo. Agora, no próximo. Vai sempre apertando, tá? Aqui. Um ponto no corpo. Próximo pontinho aqui do corpo. Volto pelo mesmo.
pro próximo um ponto aqui no corpo. Ó, desse jeito ele vai ficando em pezinho, tá vendo? Aqui, todos eles costuradinhos, tá vendo? Assim que acaba um, já comecei o outro. E todos os fios eu deixei pro lado de cá. E aí eu fui juntando, aqui ó, tem 2. Esse aqui tem 3, porque tem o da barriguinha também. E aqui em cima tem mais 2 grupinhos com 2. Então aqui é só fazer 2 nós. Simples. 1, 2. Aí a gente corta aqui e empurra o nozinho. A mesma coisa vai acontecer até para esses 3 aqui, ó. Segura 2 para um canto e um para o outro. Faz aqui, ó. 1, 2 nós. Corta a rente. E a gente vai empurrar isso aqui tudo ali para dentro. Pronto. Aí eu vou terminar de fazer para esses 2 aqui. Agora a gente vai colocar as perninhas e mantém o dinossaurinho assim, sentado. A perninha vai ser só um apoio. Aqui, ó. Encaixando assim na lateral. Você pode deixar mais aqui para trás, para essa parte aqui da frente ficar bem pouquinho. Ou ele sobrando um pouco assim na frente. Eu acho interessante que fique aqui, ó, quase retinho. Essa parte mais gordinha aqui com a barriga. Então, vou botar ele bem aqui atrás. É só um apoio mesmo para ele conseguir se manter sentado. É um rabinho que vai ficar apoiado ali no chão e as patinhas aqui também. E aqui, vou prender com 2 alfinetes. Segura direitinho. Vou colocar um aqui na ponta. E o outro aqui atrás. Mantém aqui, ó, essa posição. Já vou pegar aqui a outra perninha. Mantém aqui, ó. Posicionado assim também, ó. Pra ele poder ficar sentadinho, apoiado. Pronto, tá apoiado. Segura aqui. Coloco aqui, ó, os alfinetes. Vou pegar mais 2 pra gente ter certeza, porque aqui na lateral a gente também vai dar um pontinho depois. Então, vou encaixar aqui, ó, nessa lateral aqui, pra poder prender. Assim como aqui também. Depois que a gente colocou aqui todos os alfinetes, a gente consegue reparar se a pecinha fica sentada realmente. E aqui, ó, parece que não. Parece que ela tá caindo um pouquinho aqui, ó, pra minha lateral, tá vendo? Ela não para em pé exatamente. Então, a gente tem que ajeitar com o alfinete e depois a gente costura. Aqui, ó. Esse aqui tá bem mais pra frente do que o de cá. Consegue perceber? Aqui tá bem mais encostado na barriguinha, esse aqui tá mais pra frente. Então, essa perninha eu tenho que empurrar ela mais pra lá e colocar um pouquinho mais pra baixo, porque esse aqui tá mais pra baixo do que esse. Por isso que ele tá caindo. Então, vou fazer esse ajuste agora. Ó, agora eu cheguei aqui, ó, os 2 estão bem aqui pra frente, bem retinho, um com o outro. Foi um pouco difícil para poder mostrar pelo focinho que ele acaba aparecendo. E agora que eu fiquei satisfeita aqui com esse resultado, ele já parece ficar mais ou menos assim, sentadinho, bonitinho, não tomba muito. Ó, qualquer posição que a gente coloque, ele já fica sentado. Agora sim eu vou começar a costurar. E a gente vai fazer pegando assim na mesma carreira em pezinha, aqui, e do outro lado também. Quando eu terminar um, eu vou trazer o fiozinho aqui pra baixo, depois eu termino o outro, trago aqui pra baixo também, e a gente termina fazendo 2 nós, corta e empurra o nozinho. Terminei de passar aqui, nem precisa mais. Vou espetar aqui bem perto de onde eu tô. E agora eu vou vir pra esse meio aqui, pra gente poder fazer um pontinho aqui, ó, onde tá o alfinete aqui dentro. Então, vou caminhar aqui com a agulha, tentar não pegar enchimento. Ó, vou sair nessa parte aqui de dentro. E aqui, pra gente poder juntar essa perninha, pra ela poder ficar desse jeito, ó. Então, aqui, com a agulha aqui dentro, vou pegar aqui, ó, num pontinho que esteja bem perto. Ó, pegar aqui por alguns pontos, ali por dentro, tá vendo? Posso devolver aqui no mesmo lugar e já sair aqui embaixo.
onde eu quero puxar o fio para depois a gente conseguir fazer o nozinho. Agora sim. Ó, e aí a gente só puxa aqui e ó, ele vai ficar aqui dentro, juntinho. Aí a perninha vai ficando ali, sempre fechadinha, ela não vai se abrir, porque aqui vai ficar bem preso com o nó. Aí agora eu vou fazer essa outra e trazer o fiozinho pra cá. Tem que puxar aqui também, nessa parte de dentro, pra fazer igualzinho foi nesse aqui. Se você preferir, dá pra fazer um pontinho mais aqui pra cima, né? Pra não ficar só aqui, então... A gente consegue até fazer 2 pontinhos. De pegar aqui mais aqui pra cima. Ó. Pra juntar essa partezinha aqui, ó. Peguei aqui uns 3 pontinhos. Encaixa ali no mesmo lugar. Ó, e puxa pra deixar a perninha aqui bem apertadinha, bem coladinha aqui, ó. Então, a gente consegue fazer dos 2 lados do mesmo jeito. Temos todas as partes aqui costuradas, agora a gente vai dar um jeito aqui nesse rostinho, pra ele poder ficar uma carinha mais fofinha. E a gente vai fazer aqui um brilhinho nos olhos. Peguei um fio branco, comum. Vai ser um pouco difícil, assim, porque ele já tá todo montadinho. E eu vou começar aqui de qualquer pontinho. Vou começar então daqui de baixo. Vou trazer um pouquinho aqui pra perto do olho. Deixa um pouco aqui pra gente conseguir amarrar. E aqui a gente vai chegar o mais pertinho possível da carreirinha do olho. Aqui a gente consegue perceber que esse olho tem 3 carreiras, né? 1, 2, 3 aqui. Então, vou tentar chegar no pontinho mais perto possível. Sei que tem a travinha de segurança e ela atrapalha bastante. Mas tenta bem coladinho nela. Então, cuidado para esse fiozinho aqui não vazar. E aqui, 1, 2, 3, né? Pula aqui essas 3 carreirinhas. Vou encaixar aqui em cima, bem pertinho do olho também. E daqui eu já vou passar pro lado de lá, pra gente poder fazer a mesma coisa com o outro olhinho. A gente não vai conseguir sair exatamente no mesmo cantinho aqui, porque tem a travinha de segurança, mas a gente pode chegar bem perto. E aí aqui, encaixa no mesmo lugar pra poder conseguir chegar aqui, ó, bem pertinho do olho. No ponto mais perto possível. E aí a gente vai fazer essa meia lua aqui. Tentar um pontinho aqui, ó, bem pertinho do olho aqui também. Assim como eu fiz o brilhinho do lado de cá, a gente vai fazer do lado daqui também. E aí, essa agulha, eu vou trazer pra cá, pro mesmo lugar de onde a gente começou. E aqui, com esse roxinho, a gente aperta um pouquinho, ó. Que aí já dá um formato melhorzinho. Segura aqui, pra você ter noção do quanto que você quer apertar e deixar ele juntinho. E aí depois é só puxar esses fios. Cuidado pra não entrar esse fio, ele não pode ficar ali embaixo do olho, senão não vai fazer muito sentido. Tem que deixar aparecendo assim, ó, na lateral. E ele fica muito bonitinho, principalmente com o olhinho assim, ó, mais juntinho. Já dá um outro charme. E aqui, depois que você aperta, a gente vai fazer aquele fechamento de sempre, fazendo aqui, ó. 1, 2. Corta e empurra esse nozinho ali pra dentro. Pronto. Agora, sobrancelhas. Isso também faz muita diferença.
Tá vendo aqui nesse fiozinho? Eu consigo girar ele e aí aqui dentro, ó, tem 4 fios. Eu posso deixar só 2 ou eu posso pegar um fiozinho só, mas tá vendo que dá pra gente poder desfiar e separar aqui, ó, um fio ou 2? Porque a gente vai usar agora um fio preto para poder fazer essa sobrancelha, só que se a gente usar esse fio aqui grosso, do jeito que tá, vai ficar muito grosseira essa sobrancelha e pode não ficar bonitinho, porque vai ser com o fio preto que a gente vai usar. Então eu tenho aqui o Clea, que é bem conhecido, o Clea 1000, e ele é bem fininho, mas para quem não tem, só tem o fio amigurumi, a solução mais prática é a gente cortar um pedaço e desfiar, porque olha só a grossura que ele fica comparado com um fiozinho também, ó. Um fiozinho ficaria até mais fino, mais delicadinho. Tá vendo? Com 2, eu acho que já fica muito grosso. Não. Mesma coisa. Um pouquinho mais grosso. Mas aí você decide se quer deixar com 1 ou com 2. Mas dá pra fazer, não tem desculpa. E agora a gente vai dar a carinha pra ele mais fofa possível. Então vamos começar em qualquer canto e a gente vai fazer uma sobrancelha bem grandona aqui, inclinada, assim. Pegar aqui, ó, o tamanho que é esse olhinho. Geralmente são 4 pontos. Então, 2 carreiras aqui acima do olho. Contando aqui esses 4 pontinhos que compreende o olho. Deixa um pouco pra gente poder amarrar. E aqui, posso fazer por 3 carreiras, para ele ficar bem inclinado, ou por 2 só. Vamos fazer só por 2. Tá vendo aqui? Peraí, tirar esse fio da frente. 1, 2 carreiras aqui. E eu deixei lá na outra ponta, depois dos outros 4 pontos. Aqui eu já vou passar pro lado de cá. Separa aqui, cadê os 4 pontinhos desse olho? Aqui, ó, esses 4. 2 carreiras aqui. Então, um vai ser aqui nessa ponta. Aí eu coloco aqui um alfinete para ficar mais fácil. E aí tem aqui a primeira carreira, a segunda, o outro é aqui em cima. E aí eu vou ver se que tá na mesma carreira que tava ali a minha sobrancelha antes. Ó, tá assim, então tá certinho. Aí fica bem fácil. Sair ali no mesmo lugar do alfinete. Ó, sobrancelhinha feita. E agora aqui, onde tem essa outra, soltou, mas não tem problema não. São 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e 2 carreiras. E daqui pro mesmo lugar ali, ó, onde eu comecei. Bem delicadinho, um carinho de pidão. Então aqui a gente faz os 2 nós também. 1, 2, bem simples. Corta e empurra aqui pra dentro. Agora a gente vai ajeitar esses espinhos aqui pra deixar bem retinho, pra gente tirar uma foto muito bacana pra colocar lá no site de vendas, pra ter várias encomendas desse dino fofinho. Então a gente termina aqui o nosso dino. Ó como é que ele ficou. Sentado direitinho com esses espinhos assim, grandes, bem fofinhos. Ó. Agora é só tirar uma foto bem bonita e anunciar aí pra você poder ter várias encomendas. Ele ficou com 22 centímetros, pouquinho. Não esquece de deixar seu like e mais opções aqui embaixo para poder trazer aqui no canal. Compartilha também para que outras pessoas tenham acesso a essa peça. Obrigada!